Como vocês já sabem, Santos e W Torre assinaram o memorando de entendimento para que o Santos e também a W Torre possam avançar em outras fases para finalmente as obras começarem. Mas vamos falar de algumas dúvidas de muitos torcedores, as perguntas mais frequentes. Vou tentar responder da melhor maneira. Caso tenha alguma dúvida, fala aqui nos comentários que eu posso te responder ou quem sabe até mesmo citar em outros vídeos e lives aqui do canal, tá certo? Antes disso, vamos à nota que o Santos divulgou, né, sobre esse acordo com a W Torre, e só nessa nota já tem algumas respostas referente às perguntas que muitos torcedores estão fazendo. Então vamos lá. O Santos e a W Torre assinaram na manhã desta quarta-feira um memorando de entendimento para a construção do novo estádio do clube. O acordo é mais uma etapa do processo desta parceria, que permite o início dos processos para a regularização do projeto e captação de verbas para as obras. Ou seja, a partir da assinatura do memorando, outras questões que precisam ser resolvidas, né, burocráticas, principalmente com a Prefeitura de Santos, vão começar a fluir. Com a assinatura do memorando de entendimento, começa a fase de aprovações com os órgãos públicos, né, principalmente a prefeitura, e definições entre as partes, assim como a captação de verbas para investimentos nas obras por meio de pré-vendas de benefícios e patrocínios. Depois de iniciadas, a previsão é que a reconstrução dure de 24 a 30 meses. Aliás, essa questão com a prefeitura é importante, inclusive, a W Torre apresentar o estudo que ela fez em relação ao impacto de vizinhança, contrapartidas que vão ser oferecidas, audiências públicas que podem ser realizadas também para discussão desse projeto, porque o que eu sempre falo aqui no canal é o seguinte: a construção do novo estádio vai aumentar a capacidade praticamente o dobro, né? A gente já vai falar aqui o número exato que vai ser a capacidade do estádio. E isso vai impactar a cidade de Santos, a Baixada Santista, quando tiver jogos do Santos ou até mesmo algum grande evento, porque para jogo é cerca de 30 mil, né? O público que vai comportar a arena. Para eventos, para show, cerca de 35 mil. Então, isso, de uma certa forma, vai impactar também a cidade, a Baixada Santista, né? Cidades vizinhas, a rede hoteleira, comerciantes, né? Então, isso também, né, é interessante a gente abordar. Eu sei que nós estamos falando aqui visando apenas, né, nos jogos do Santos, mas isso também pode impactar de forma positiva toda a região da Baixada Santista. Vamos aqui algumas perguntas, né? Então, quando começa, é basicamente isso, né? Quando a W Torre conseguir resolver essa questão burocrática, principalmente com a prefeitura, e o principal, da grana. Santos e W Torre lá atrás falaram que para começar, né, para derrubar o primeiro tijolo da atual Vila Belmiro, são necessários 200 milhões de reais. E qual vai ser a forma dessa captação de dinheiro? Venda de cadeira cativa, de camarotes, venda também das lojas, né? Teremos lojas internas e externas da Arena do Santos, patrocínios. E aí, captando esses 200 milhões iniciais, 100 milhões, né, que vão faltar, a W Torre, juntamente com instituições financeiras, banca o resto. Ah, Nájila, são 300 milhões cravados certinho? Sabe como obra funciona, né? Sabe como obra funciona. Quem já fez uma obra aí em casa ou no trabalho, enfim, sabe que começa com um projeto, termina com outra quantia, né? Geralmente para mais, nunca para menos. Mas essa é a estimativa de cerca de 300 milhões. Era de 400 milhões, houve essa queda de cerca de 100 milhões, algumas coisas precisaram ser retiradas do projeto para exatamente baratear. Quando termina, a própria nota que o Santos divulga fala sobre isso, né? Vamos hipoteticamente, começaram hoje as obras, de 24 a 30 meses. Essa é a previsão. Quanto vai custar? Nós já falamos aqui, mais ou menos 300 milhões, mas pode ser, né, que tenha algum imprevisto, aumento de produtos, né,
que são necessários para a construção, pode ser que fique um pouco mais caro. A questão de cadeiras e camarotes ainda não foi divulgado, obviamente, quando, né, ó, você quer ter um camarote, você quer ter uma cadeira cativa, dia tal começam as vendas. Ainda não foi divulgado isso. Mas também tem uma outra questão que muita gente está perguntando Nájila, como que fica a questão da cadeira cativa, né? Para quem já é dono de uma cadeira cativa lá na Vila Belmiro. Eu estava olhando aqui algumas matérias e tem uma matéria da UOL que fala exatamente sobre como atualmente acontece no Allianz Parque essa questão de cadeiras cativas. E tem um trecho da matéria que fala o seguinte: os assentos serão realocados para a construção de um espaço de luxo bastante semelhante a um lounge centenário do Allianz Parque. E lá no Allianz Parque, as cadeiras cativas ficam atrás do banco de reservas, basicamente, né, onde ficam localizadas hoje na Vila Belmiro. Atuais donos de cativas terão prioridade na aquisição das cadeiras no Lounge Centenário. Lounge Centenário é o nome lá do Allianz Parque, tá? Obviamente que no Santos deve ter outro nome. Podendo fazer uma espécie de upgrade. Os outros serão deslocados para setores menos nobres. As vendas do Lounge Centenário se dão de forma anual, com o torcedor adquirindo o ingresso para todas as partidas do ano. No Palmeiras, o valor anual é de 18.400, com alimentação e bebidas incluídas. Então, é dessa forma que acontece no Palmeiras. E, Nájila, por que você está falando do Palmeiras num vídeo do Santos? Porque a W Torre, né, tem a concessão do estádio do Palmeiras. Então, muitas coisas que acontecem no estádio do Palmeiras, a gente pode imaginar, ter uma ideia de como que pode ser replicada na nova Vila Belmiro, tá certo? Outra pergunta em relação à concessão. Qual que é esse período que a W Torre terá concessão do Estádio Santista? 30 anos. E voltando também ao exemplo do Palmeiras, eu peguei aqui como funciona a concessão do Palmeiras juntamente com a W Torre. Lembrando que o Palmeiras atualmente entrou na justiça contra a W Torre pedindo o valor que eles ainda não receberam, de cerca de 130 milhões de repasse, né, de principalmente da questão de name rights, essas coisas que o Palmeiras acaba falando, né, que não foi repassado para eles. Inclusive, só um parênteses nessa questão do Palmeiras, desse imbróglio todo, o Santos internamente discutiu sobre isso, tá? Então colocou cláusulas para que não aconteça atrasos por parte da W Torre em certos repasses. E caso aconteça esses atrasos, o Santos entende que está resguardado juridicamente, tá certo? Então o Santos olhou para um problema que estava acontecendo entre W Torre e Palmeiras e tentou se proteger da melhor maneira possível no contrato. Voltando, como acontece essa concessão do Allianz Parque? Desde novembro de 2014, uma matéria da UOL, tá? Só dando os créditos. Desde novembro de 2014, teve início o período de 30 anos no qual a W Torre terá o direito de explorar a utilização do Allianz Parque, que foi construído no Clube Social da Sociedade Esportiva Palmeiras, no lugar do Estádio Palestra Itália. Somente depois dessas décadas é que o Verdão poderá administrar todas as receitas geradas pela Arena. Enquanto isso, há uma divisão no contrato. Em relação ao aluguel do estádio para eventos, além das receitas com estacionamento, lojas e lanchonetes, o Palmeiras tem um percentual definido que cresce gradativamente a cada 5 anos. Isso é importante ressaltar, tá? Atualmente, o Alviverde tem direito a 25% da arrecadação do Allianz Parque com esses itens. Então vamos lá. Nos 5 primeiros anos da inauguração, 20% fica com o Palmeiras. De 5 a 10 anos da inauguração, o que é atualmente, 25% fica com o Palmeiras. De 10 a 15, 30%. De 15 a 20 anos, 35%. De 20 a 25 anos, 40% com o Palmeiras. De 25 a 30 anos, que aí é quando se encerra, né? 30 anos a concessão do estádio do Palmeiras, 45% fica com a equipe alviverde.
Quando o assunto é name rights do estádio, Allianz Parque, cadeiras e camarotes, a divisão é diferente. Nesses casos, o Verdão tem percentuais menores a receber diante do que está previsto em acordo. E parece que o rolo todo entre Palmeiras e W Torre é exatamente neste item, tá? Então, nos primeiros 5 anos da inauguração, 5% com Palmeiras. De 5 a 10 anos, 10% com Palmeiras. De 10 a 15 anos, 15%. De 15 a 20 anos, 20%. De 20 a 25 anos, 25%. De 25 a 30 anos, 30%. Então, essa é a questão, né, da concessão, o modelinho de Palmeiras e W Torre, meio que para a gente entender, imaginar como pode ser com o Santos, tá? Não estou dizendo que essa vai ser a mesma tabela, pode ser mais, pode ser menos, ainda não sabemos esses detalhes. Continuando, Nájila começou a construir aonde o Santos vai jogar. O plano inicial do Santos é de que mande os seus jogos para o Pacaembu. A previsão é que o Pacaembu esteja disponível para a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, ou seja, no começo do ano que vem. Há quem diga, quem mora ali na região do Pacaembu, que as coisas estão um pouco atrasadas, né? Então não sabemos. Mas assim, sendo bem honesta com vocês, eu duvido que, né, essa questão de captação de recursos aconteça assim do dia para a noite. Acho que vai levar um tempinho e até lá o Pacaembu deve estar disponível para receber jogos. Tem o Canindé também, precisa de uma boa reforma, né, para melhorar alguns pontos. Tem a Arena Barueri, tem outros estádios do interior de São Paulo, mas isso também é algo meio que achismo, né? Porque vem aí uma nova gestão e essa nova gestão pode ter uma preferência pelo Pacaembu, ou pelo Canindé, ou pela Arena Barueri, ou sei lá, jogar em qualquer outro lugar enquanto o Santos está sem a Vila Belmiro. Capacidade do novo estádio: 30.108 lugares, né? É praticamente o dobro. Atualmente, lá no laudo do Corpo de Bombeiros, a Vila Belmiro atual tem 16.068 lugares. Óbvio que por questões de seguranças, né? Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, enfim, acaba dando uma diminuída. Mas a gente espera que cerca aí, quase 30 mil, seja de fato essa capacidade do novo estádio, tá certo? Quais são os trâmites que ainda faltam? A gente já falou, né, sobre essa questão com a prefeitura, a questão do impacto de vizinhança, algumas audiências públicas que provavelmente vão acontecer, contrapartida tem que oferecer, principalmente a questão da captação de dinheiro, sem isso nada acontece, e é basicamente isso, né? Acho que eu respondi as principais dúvidas dos torcedores santistas, mas reforçando aqui, caso alguma questão tenha ficado ainda em aberto para vocês, pode colocar aqui nos comentários. E uma coisa que agora falando eu lembrei, tá aqui a fotinha do projeto, né, que foi divulgado pelo próprio Santos e pela W Torre, e a cobertura diminuiu? A cobertura diminuiu. Só que assim, gente, sendo bem honesta com vocês, acredito que teremos outras alterações. Espero que não seja algo que mude da água para o vinho o projeto inicial. Mas óbvio que a gente sabe como obra funciona, né? Você começa idealizando uma coisa e às vezes acaba virando outra coisa. Às vezes bem próximo, às vezes diferente. Espero que não seja algo, né, bem diferente do que foi aprovado pelos sócios e pelos conselheiros do Santos. É a mesma questão dos valores, né? Eu acho que é muita inocência a gente imaginar que vai custar cerca de 300 milhões. Eu apostaria que vai ser um pouco, não sei, né? Mas eu apostaria que vai ser mais do que 300 milhões, tá certo? Mas me fala aqui nos comentários o que você achou desse memorando de entendimento, né? Que a gente espera que agora as coisas possam avançar com mais velocidade e que em breve o Santos tenha um estádio com uma capacidade maior, né? Precisa, até para a gente angariar novos sócios, ter uma renda significativa de bilheteria e, quem sabe, né, voltar a ter casa cheia sempre, 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 sempre. Eu sei que a torcida do Santos vem lotando a Vila Belmiro, mas com maior capacidade para que isso também possa impactar de forma positiva no bolso do Santos Futebol Clube. Tá certo? Grande abraço para vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal.